Estamos online agora aqui, direto na timeline, na sua timeline, tá? Não passe essa transmissão. Stop, pare um pouquinho aí com a gente para assistir o nosso talk show de hoje. Esses primeiros minutos, eu sempre digo aqui no início do nosso programa, que é o nosso enrolation, tá? Eu vou ficar enrolando aqui, enquanto o pessoal vai chegando. Nosso convidado já está no camarim, comendo do bom e do melhor, que a equipe toda mandou servir, tá? Ele está comendo lá um escargot e vai já entrar aqui na tela de forma maior aqui com a gente. Olha, o Joécio já está com a gente. Salve, Joécio. Fique à vontade, tá? E os demais que vão chegando também. A Iebe da Costa também já está conosco. Já temos pessoas online. Enquanto isso, a gente vai aguardando entrar mais um pouquinho. Vou a vocês pelo fato de que nós não tivemos talk show semana passada. Nossa querida Iebe da Costa. Boa noite, Iebe. Iebe, sinta-se à vontade. Tá? Pode procurar um local aí com a gente. Nosso querido Fábio Levi. E Paulo, tá dando reverberação do teu telefone, eu acho aí. Tem que não, era o próprio Face, eu já tirei. Então, Fábio Levi está aqui com a gente. Fábio, sinta-se à vontade. Então, pedindo desculpa a vocês por nós não termos tido talk show semana passada, mas ocorreu imprevisto. Nosso entrevistado, infelizmente, questões de saúde, questões de pessoais, não pôde estar conosco. E aí eu prefiro, quando o convidado, que já foi convidado previamente, ele não pode participar por qualquer problema, eu prefiro não fazer uma edição, tá? Porque não adianta chamar ninguém em cima da hora e tal. Eu prefiro deixar passar batido e fazer na semana seguinte. Por isso, nós não tivemos talk show na semana anterior. Eu já fiz esse compromisso aqui com vocês de, durante este mês de julho, nós realizarmos às quintas-feiras, toda quinta-feira, uma edição. A partir do mês seguinte, a partir de agosto, nós talvez mudemos para 2 vezes no mês, quinzenalmente, por uma questão de ajustar ao nosso calendário produtivo, calendário de trabalho, calendário de escritor mesmo. Então, nossos compromissos, fica difícil manter esse ritmo de toda quinta-feira. Mas 2 vezes no mês eu pretendo continuar a partir de agosto. Nós estamos há 3 minutos aqui no ar, então os demais vão chegando depois ou então vão assistir o vídeo posteriormente, porque ele vai continuar na nossa timeline. Ele vai continuar na nossa timeline. Bom, vamos começar oficialmente o nosso talk show de hoje. Nosso talk show, que como eu sempre faço questão de frisar aqui no início do programa, é um projeto que recebeu o batismo com vocês, que foi uma ideia do poeta Maxi Reis. Eu enviei pelo WhatsApp a ideia do projeto do talk show e pedi para ele, né, é sempre bom pedir essas orientações para poeta, para quem sabe manejar bem ali a palavra poética, pedi para ele sugerir o título para o projeto. E imediatamente ele sugeriu com vocês e ficou batizado desde então com este título. O nosso entrevistado de hoje é uma pessoa muito querida, muito atuante e militante nas redes virtuais, em prol da causa literária, da divulgação de obras, da pesquisa, da divulgação de autores e também do fomento de leitores. Nosso entrevistado é mestre em estudos literários pela UFPA, doutorando também
na UFPA, nessa mesma área, e se define nas redes virtuais como professor, pesquisador de literatura e cultura e produtor cultural. E escritor. Entre outras obras, ele já publicou Festa no Cemitério, A Loira do Banheiro, Histórias de Cobra Grande, Mito e Educação, Mitologia Grega na Sala de Aula, e vários outros títulos. Citando apenas alguns aqui, para que vocês tenham uma noção do trabalho dele. Então, oficialmente, eu quero dar boa noite para o nosso querido Paulo Maués. Boa noite, querido. É um prazer ter você aqui no nosso talk show. Boa noite, Francioles. Boa noite, todo mundo que está vendo a gente. Prazerzão, muito grato pelo convite. Sempre bom bater um papo com quem conhece das coisas e partilhar com os amigos que vão mandar as perguntas, comentários. Eles estão assistindo a gente, é sempre maravilhoso, né? Olha, vocês fiquem à vontade para fazer as perguntas. Se for comentário que não for uma pergunta, eu vou jogar para a tela, e essa é uma forma de vocês participarem também do talk show. Se for pergunta direcionada ao nosso entrevistado, em algum momento a gente vai dar uma brecada no nosso diálogo e eu repasso a pergunta para o Paulo. Vamos começar, Paulo, nossa roleta aqui. Vamos começar nossos jogos mortais aqui nessa noite. Olha que eu sou mal, né, mano? Mal Deixa eu só tirar aqui a epígrafe e já começo fazendo a seguinte observação, Paulo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo modo como você encara a divulgação e os projetos literários, que eu tenho percebido que há sempre uma interação nas redes virtuais, seja através de lives compartilhadas, seja através de vídeos, ou então através do seu canal no YouTube, onde você traz análises, críticas literárias, observações sobre autores contemporâneos ou clássicos, traz também alguma matéria da sua pesquisa, dos seus estudos. Então, eu acho muito legal essa forma como você, hoje, apresenta a literatura, através desses novos modos, do qual a gente não está mais conseguindo fugir, né? Que é a internet, rede virtual, toda essa parafernália hoje de vídeo, de edição, todo esse mundo hoje, que é um mundo que meio que se choca quando a gente olha para aquela forma tradicional da literatura, aquele modo clássico, que as pessoas estão acostumadas com a apresentação da literatura. Através de lançamento físico, é através do jornal, é através da televisão. E aí o Paulo vem e começa a nos apresentar essa literatura aqui nas redes virtuais. Como é que tu vês, Paulo, esse cruzamento dessa forma que a literatura se apresentava e esse modo como ela tem que se apresentar hoje, ou está se apresentando hoje? Olha, Francioles, te ouvir falando assim, parece que eu faço isso há muito tempo, né? Na verdade, Francioles, o que acontece? A minha perspectiva sempre foi uma perspectiva tradicional. Se eu pudesse pegar todo esse conteúdo do canal, por exemplo, e transformar em livros, seria isso que eu faria em outros tempos. Então, o que aconteceu? Com a pandemia, eu me vi assim um tanto quanto isolado, né? Porque o meu leitor é o meu leitor, né? Então, o acesso ao livro ficou mais restrito. E aí, o meu contato, a minha interação com as pessoas ficou suspensa praticamente. E aí, de certa forma, criar esse canal e aprender a lidar com essas ferramentas, eu tenho um professor aqui em casa, né? Que é o meu filhote Celta, de 11 anos, né? Ele que me dá aula de tudo, né? E aí, a minha ideia era, a princípio, criar um canal para suprir algumas demandas de trabalho, mas depois que eu criei, eu vi que a ferramenta era muito possante para ser subutilizada. E aí eu resolvi utilizar para literalmente dar aula de literatura e de cultura, falar daquilo que eu gosto, daquilo que eu pesquiso. E, a princípio, eu pensava, é uma perspectiva um tanto preconceituosa, né? Que esse tipo de trabalho sabotaria a minha atividade como escritor. Muito pelo contrário, tem servido como uma espécie de vitrine para eu expor o meu trabalho, falar daquilo que eu escrevo, daquilo que eu publico.
e eu tenho achado uma maravilha, e com esse tipo de ação eu consegui avançar no sentido de extrapolar os limites do Estado, porque quem era que tinha conhecimento do meu trabalho? Eram as pessoas daqui, o pessoal que me conhece, do ciclo, né? Os meus ex-alunos. Com o canal, as fronteiras se expandiram. Na verdade, elas se dissiparam. Tem gente de tudo quanto é lugar inscrita no canal, e eu tenho gostado muito, porque eu não trato só de literatura da Amazônia, embora seja um carro-chefe, assim como as lendas amazônicas, né? Eu insiro mitologia grega lá, e autores de expressão mais abrangente, né? Reconhecidos no cânone literário brasileiro, como a Clarice Lispector, o próprio Machado de Assis, tem vídeo, Nelson Rodrigues também. Então, o propósito maior é divulgar o meu trabalho como professor, pesquisador, estudioso, e o grande barato do negócio é partilhar isso sem nenhum tipo de restrição. Então, eu não escondo referências, não tem nada disso. É como se eu estivesse realmente dando uma aula. Tudo aquilo que eu proporciono ao meu aluno, eu proporciono à pessoa que assiste o vídeo no canal. E tem sido muito interessante porque eu comecei a fazer isso, Francioli, sem ter ideia do que as pessoas faziam nos canais de literatura daqui do YouTube, né? E aí eu assisto no YouTube muito vídeo de música, escuto música, palestras de um monte de temas, mas não vejo aula de literatura, sou professor de literatura, né? E aí eu fui ver para comparar. Eu fiquei um tanto preocupado das pessoas não assimilarem a minha forma de ver o objeto estético, porque é completamente diferente do que a maioria dos canais apresenta. Então, o meu exercício de leitura é sempre ver o máximo no mínimo. E não é isso que acontece em parte significativa dos outros canais, né? É ali repetir muito o mais do mesmo, né? Então, assim, nesse sentido, eu tenho ficado muito feliz de ver que o canal tem uma identidade que é uma identidade, de certa forma, singular, e que as pessoas têm, de certa forma, comprado a ideia, né? Porque sempre tem uma surpresa, né? Um insight, assim, que não é o óbvio, né? É o nome de um personagem que abre todo um universo para ler o texto. Eu sou um leitor profissional e eu faço isso no canal, nos textos que eu escrevo, e aí tem sido o maior barato. E outra coisa, Francioli, muito terapêutico para mim, porque eu adoro interagir com as pessoas. E, de repente, de uma hora para outra, me ver privado disso tudo foi terrível. Então, para não virar o canal, foi um santo remédio, sabe? Eu estou muito empolgado. É um trabalho que eu faço de coração, não ganho, olha, não tem nada monetizado lá, não tem patrocinador, não tem nada, mas eu faço questão de dar o meu melhor para as pessoas que têm interesse e curiosidade, e às vezes até as pessoas que caem no canal por acaso, né? E eu estou muito satisfeito com esse tipo de trabalho, meu irmão. Espero que a coisa se desenvolva mais ainda, né? E sempre com o apoio dos amigos, dos ex-alunos, ajudam a divulgar. O meu impulsionamento é esse, né? Porque tem gente que paga para o canal decolar, não é o meu caso, né? Estou muito feliz, meu irmão. Muito feliz mesmo. Paulo, e como é que tu enxergas? Porque pelo que eu entendi da tua fala, houve esse choque, né? De quem estava acostumado àquela modalidade clássica da apresentação da literatura, mas que se reinventou para esse tempo agora e percebeu as vantagens dessa interação hoje virtual. Agora, eu vejo que os órgãos públicos, faculdades também, elas estão caminhando hoje no sentido de valorizar também essa interação virtual. Hoje você tem faculdades que, durante essa pandemia, desenvolveram vários encontros, vários projetos de literatura ou de outros saberes, lives direto no Instagram, não apenas de iniciativa individual, mas própria instituição. Houve várias lives da UNAMA, por exemplo, trazendo autoridades aí do conhecimento para discutir. Me parece que é um caminho meio sem volta. Veio para ficar essa situação. Como é que você enxerga essa entrada desses órgãos? Como é que eles poderiam, Paulo, contribuir com essa interação aí, essa divulgação literária? Vamos dizer, eu fico imaginando, Fundação Cultural do Pará, IOEPA, Secult, todo mundo criando um cronograma virtual agora, não apenas o físico. Pois é, né? Essas instituições já têm, de certa forma, feito alguns experimentos em relação a alguns editais que têm esse propósito de realmente trazer a arte para esse universo
arte institucionalizada, né, amparada institucionalmente, para esses meios. E tem sido um experimento, eu acho que não tem como retroceder. Isso, inclusive, afeta nós, né? Eu, por exemplo, antes, para fazer uma atividade com profissionais, eu sempre faço atividade com professores, para fazer uma atividade fora do município, eu tinha que me deslocar para esse outro município. Então, era um tempo, de certa forma, eu adoro estar nos lugares, mas eu detesto viajar. Então, pegar um ônibus vai dar uma tortura, 5, 6 horas de ônibus, mas assim, estar nos lugares é um prazer. E essa ferramenta me proporciona estar nesses outros lugares com as pessoas, interagindo, enriquecendo o meu trabalho, meu conhecimento, trocando ideias, isso sem sair de casa. Eu tenho achado mais barato. Eu dou aulas por aqui, né? Tanto especialmente na pós-graduação, de uma faculdade particular aqui. Eles criaram uma estrutura e eu tenho feito as aulas e é super bacana, porque eu monto atrás do computador uma pilha de livros, qualquer coisa eu puxo o livro e essa seria uma impossibilidade, né? Caso eu tivesse que ir para a sala de aula. Então, surge uma ideia, um aluno comenta, já puxa o livro na estante e a coisa se desenrola de um modo muito mais efetivo. E outra coisa, assim, eu sou muito caseiro, eu adoro ficar na minha casa. Né? Embora eu confesso que eu gosto muito de estar na minha casa quando eu quero ficar na minha casa, né? Quando a gente é obrigado a ficar em casa, pode ser uma mansão, pode ser... É terrível, gente. Então, esse foi o efeito da pandemia, que a descoberta dessas ferramentas, de certa forma, me vacinou, né? Deu uma amenizada no problema. E de tal modo que, olha, eu acho que é impossível retroceder, mesmo depois que a coisa regularize. Por exemplo, tu vais continuar aqui com o teu talk show, mesmo depois que todo mundo já estiver aí zanzando, quer dizer, está zanzando pelas ruas, né? Mas com perigo, né? Depois que a coisa estiver mais ou menos estabilizada, né? Impossível voltar atrás, meu irmão. E ser valorizada essa modalidade é um passo muito significativo, porque, por exemplo, muitas instituições que já trabalhavam com EAD sofriam, de certa forma, um preconceito. O aluno, quando dizia, olha, eu me formei em tal faculdade, foi à distância, as pessoas já olhavam com uma certa reserva. Mas não, agora todo mundo está descobrindo. O filhote aqui de casa estuda pela internet, né? A escola não parou para se adaptar para isso que tu disseste, né? Criar uma estrutura, e agora ele assiste aulas por aqui, recebe os exercícios, ele ainda está sentindo um pouquinho de diferença, porque ele usa muito a internet para jogo, para ver tutorial de tudo, né? Mas assistir um tutorial de matemática é uma descoberta para ele, né? Então, aí, é um período de adaptação que todos nós estamos vivenciando e aprendendo, né? Aprendendo, sobretudo aprendendo. É muita ferramenta, gente, é muita coisa. E eu estou feliz de estar no meio desse bolo, né? Levando a palavra, né? Olha, o Jojoca, o Joécio, o Jojoca, nos disse o seguinte: ó, o Paulo é meu mestre e youtuber. Esse Jojoca é um palhaço, gente. Não é bullying, gente. É literalmente, o Jojoca é um palhaço profissional. Quem tiver interesse, depois que a coisa sentar, contratar alguém para animar a festa, é o Jojoca, gente. E, assim, além disso, ele é professor, é um ótimo educador. Claro que é meu amigo, né? Estou fazendo comercial do meu amigo, mas não é só porque é meu amigo, gente. O Jojoca é um talento. Ele fez isso com o meu livro da Loura no Banheiro, né? Lá está lá um vídeo no meu canal no YouTube. Ele deu uma outra vida para a narrativa, assim como fez hoje para o livro do Armando Alves, O Relógio Mal Assombrado. Então, ele tem um talento especial para ler de uma forma que só ele consegue fazer para transformar ou fundir duas ideias que às vezes são muito diferentes, que é o terror e o humor. O Jojoca faz isso. Em relação a esse papo de ser mestre de YouTube, eu não sou nada de youtuber, gente. Continuo sendo professor, apenas faço aqui o meu discurso sozinho e espero a reverberação aí do outro lado da tela, né? Mas o Jojoca tinha um canal antes e eu dei a maior força para ele colocar esse projeto adiante, porque é professor, tem muitos alunos e o trabalho dele é muito bom. E várias pessoas agora podem acessar. Então, gente, fica a recomendação, Jojoca, lá no YouTube, vocês não vão se arrepender, vão achar muita graça, ele é maravilhoso.
Um abraço para Val. Falou o mestre youtuber Paulo Maués. Cruz credo. Eu queria, esse lance de youtuber, eu queria ter um hobby, eu queria ter a grana. Futuro Felipe Neto da literatura. Eu escrevi olhos para uma aluna que fez, assim, divulgou meu trabalho, marcou várias pessoas, né? Aí eu escrevi para ela, olha, fulana, muito grato pelo apoio e tal. Se eu tivesse vários alunos, ou se todos os meus alunos fizessem o que você fez, eu teria adotado um slogan, te cuida, Felipe Neto, porque são 20 anos dando aula, né, gente? Então é muito ex-aluno, que eu já tive, alunos que eu já tive, alunos que eu tenho, alguns, muitos viraram amigos. E se todo mundo fizesse realmente o comercial, olha, eu ia passar do 1 milhão aí. Olha, eu li uma matéria relacionada ao nosso entrevistado, muito interessante. Eu até recomendo vocês a lerem depois. Vocês podem procurar aí no Google o Oráculo Moderno, a revista Amazônia Viva. Vocês têm lá uma reportagem que foi feita com o Paulo, muito interessante. E com base nessa reportagem, eu vou trazer aqui a própria palavra do Paulo para pesar contra ele. Eu estou jogando aqui na tela. Ó. O professor, disse o Paulo na revista Amazônia Viva, o professor tem que ser um artista para encantar o aluno com o livro. Consta na revista Amazônica. Eu trouxe esse trecho aqui, Paulo, porque eu queria te perguntar, nesse contexto, o que é que você tinha em mente quando falou que o professor tem que ser um artista para encantar o aluno com o livro? Explica para a gente isso, por favor. Olha, essa fala aí já tem a ver com esse contexto de muita tecnologia, porque o que acontece, Francioles, é muita concorrência para a gente formar um leitor, para o livro ser atraente para um adolescente, por exemplo, um pré-adolescente. O professor tem que ter muito jogo de cintura, muita carta na manga, porque o que acontece? O menino tem, olhem só o que ele tem à disposição. Tem o videogame, tem o celular com tudo aquilo que ele pode acessar no celular. Alguns ainda têm a rua, né? E aí é muita concorrência, gente. Então, o professor, para fazer essa mediação entre o aluno e o livro, tem que ter muita carta na manga para fazer o trabalho render e para o menino realmente ser seduzido pelo livro. O livro, naturalmente, é um instrumento de sedução. O sinal está indo e voltando, né? Estou falando devagarinho. Eu estou lendo, eu acho que o Francioles até sumiu. Não, eu estou aqui, pode continuar que eu estou aqui. Fiquei preocupado, de repente, o piloto sumiu, né? Então, pelo seguinte, gente, eu combinei com o nosso entrevistado que se tivesse algum problema e eu caísse fora da live, ele iria puxar o violão para cantar para vocês. Então, é capaz de eu fazer isso de propósito só para o nosso entrevistado puxar um som. Pode seguir, Paulo. Esse lance de, olha, por falar na música, gente, então o que acontece? Para facilitar a interação do meu aluno com o livro, a música é uma das ferramentas das quais eu lanço mão. Então, por exemplo, eu trabalho com a musicalização de poemas. Eu pego o poema e transformar em música é muito audacioso, né? Eu abstraio da música, do poema, a própria musicalidade que já está lá nele. Isso tem sido um instrumento muito bacana para fazer com que o menino conheça a poesia, tenha poesia em seu repertório, e o mais interessante, eu chamo isso de estilo Karate Kid de ensinar, né? Que é a pessoa aprender sem perceber que está aprendendo, né? No nosso tempo, Francioles, era a história de pintar a parede, né? De encerar o carro, era a primeira versão do Karate Kid, né? Agora, na molecada, é o tirar casaco, bota casaco, né? Então, o menino vai aprendendo sem perceber. Eu trabalho a poesia disfarçada de música, e aí a coisa vai fluindo. É muito interessante como os resultados são muito positivos, Francioles, seja no sentido do repertório, seja no sentido da melhoria do ato de ler, né? Da expressão da leitura assim, no público. Também trabalho aspectos fisiológicos mesmo, a respiração da criança, a gente trabalha a partir disso. É fantástico, é um trabalho completo. Tem alguma coisa já lá no canal ensinando isso? Não tem um tutorial, digamos, dizendo o que a coisa é, como funciona, o que
trabalha com tal e tal poema, é uma possibilidade de eu fazer isso. Acho que vai ser muito interessante os professores visualizarem a importância disso. É um canal que ficou assim misto, viu, Francioles? Ficou muito para professores, mas também muito para leitores, para curiosos, e especialmente para aqueles desesperados, né? Que tem vídeos lá que são em aulas de português, mas eu faço isso de um modo mais engraçado, né? A partir de placas, por exemplo. Então, são detalhes que as pessoas, quando cometem equívocos, né? Descuidos, quando cometem, causam uma impressão muito negativa. Então, tem muita gente para visualizar, por exemplo, tem vídeos sobre o uso do porquê. É muita gente que não sabe usar o porquê, gente. Usa doidado mesmo, aí nós sabemos porquê, né? Porque não aprenderam, não exercitam, não praticam. Então, tem um vídeo lá nesse sentido. E assim eu vou fazendo, o pessoal vai sugerindo, eu vou fazendo também, mas eu não abro mão de fazer, especialmente os vídeos em que eu mostro como é que a gente lê um texto literário. Por exemplo, tem um vídeo que eu amo, que é o Primeiro Beijo, da Clarice Lispector. Eu fiz o vídeo, desmontei o trabalho todo, né? E aí depois eu fui ver o que as pessoas dizem sobre o primeiro beijo. Meu Deus, olha, dá até dó pela memória da Clarice Lispector. Tem um canal em que a moça diz, olha, esse é um texto tão bobo, mas tão bobo, que a gente até desconfia que não seja escrito pela Clarice Lispector. Aí eu, o que é isso? Essa mulher tem que assistir esse vídeo que eu fiz, porque não tem nada de bobo, né? A começar pelo título, o primeiro beijo. Já começa com a movimentação do próprio beijo. Quando o conhecimento a gente sente no corpo também, né? Então, quando se emite a expressão primeiro beijo, o movimento na boca já é um movimento de beijar. Então, esses lances eu vou pescando todinhos de lá do texto e vou montando uma interpretação. E isso é muito divertido para mim, né? A professora Catiúcia, que está online conosco, acabou de citar aqui. É o Daniel San da literatura. Professor Paulo. Gente, eu quero entender aqui. A Catiúcia citou aqui o Daniel San. Eu não conheço esse personagem. O professor Paulo falou que é da nossa época. Eu, sinceramente, não conheço, não sei, entendeu? Não lembro. Não sei do que vocês estão falando aí. A hora que... tempo de vocês... a Catiúcia agora ficou lembrando do limpa parede, enxuga parede, limpa parede, enxuga parede. Está te entregando, meu irmão. Paulo, vamos seguir ainda nessa mesma linha agora. Eu quero jogar uma outra frase da entrevista, onde você disse o seguinte: estudar literatura, sobretudo paraense, fez muita diferença na formação enquanto leitor. Eu fiquei com essa questão, entre tudo que eu li na entrevista, para te perguntar, porque eu achei muito interessante o fato de você ter tido esse contato com a literatura paraense. Eu queria saber muito como é que isso se deu e como é que isso foi, como você disse, importante na tua formação como leitor. Eu falo isso por quê? Porque a gente sabe que é muito difícil você ter essa literatura paraense hoje ensinada sistematicamente em sala de aula, como parte do currículo. Parte do currículo eu acho que nem existe mais hoje no estado do Pará. Eu, por exemplo, só vim ter contato com literatura paraense já em fase adulta, né? Eu tinha mais de 18 anos que eu comecei a ter contato com a literatura produzida aqui. Então, me parece que isso gera um estranhamento, às vezes, por parte do paraense com a própria literatura que é escrita aqui. Conta para a gente essa tua experiência e por que é tão importante conhecer essa nossa literatura, essa literatura com cheiro de rio. Certo. Franciolise, o que acontece é o seguinte, certo. A minha formação como leitor tem muito a ver com a produção dos escritores paraenses, porque, assim, muita sorte, né? Na vida de ser início de 40, e na rede municipal havia a disciplina literatura paraense, que era feita, Catiúcia, é isso mesmo, que era feita a partir de uma coleção de livros preparados por pessoas que estão aí no circuito até hoje, né? A Bel Fares,
a José Bel Fares, o Paulo Nunes, a Josi Fares. Era um projeto que tinha o nome de Texto e Pretexto. Eram 4 cadernos que a gente utilizava na quinta, na sexta, na sétima, na oitava série. Então, cada ano era um caderno diferente, com uma antologia de textos diferentes. E eu tive nessa disciplina a minha formação escolar como leitor. Porque, fora isso, eu lia na minha casa, muita revista em quadrinho, aquilo que toda criança adora ler, né? Então, quando eu senti muito a diferença em relação a essa bagagem que eu constituí na minha meninice, né? Na minha juventude, quando eu entrei no curso de letras, em que a maioria dos alunos não conhecia os autores que eu conhecia. E não havia disciplina de literatura paraense, ou literatura da Amazônia, literatura de qualquer tipo de disciplina que se referisse à produção local. Havia antes, que era dada pelo professor José Guilherme Castro, mas foi numa geração anterior à minha, se extinguiu. E esse peso dessa formação eu senti também de novo quando eu já fui trabalhar como professor da Universidade do Estado do Pará, da UEPA, e eu fui o primeiro professor a ministrar a disciplina Literatura da Amazônia. Ainda não tinha curso de letras aqui. Essa disciplina aconteceu no município de Igarapiaçu, foi o primeiro município em que a disciplina ocorreu, e assim, a coordenação estava atrás de professores, eu já era do quadro, trabalhava outras disciplinas de literatura, né? Mas eles não tinham, ofereceram para várias pessoas e não sabiam, ninguém sabia o que trabalhar nessa disciplina. E quando me perguntaram, não, eu tenho material todo e tal, fui lá e dei a disciplina. Quando eu fui trabalhar a disciplina, os meus alunos da graduação não sabiam, não conheciam nenhum autor sequer. Um negócio assim de estarrecer. E aí eu fiquei pensando, se os meus alunos, que são do nível superior de um curso de letras, não conhecem, imagine os alunos das escolas do ensino básico. Aí o que a gente fez? A disciplina toda foi dividida em 2 partes. Uma parte de formação e outra parte que era para elaborar uma oficina de literatura da Amazônia. Então, a gente foi para dentro de uma grande escola, da maior escola do município, e fez uma exposição. O trabalho era só o seguinte: entrar na sala, falar do autor e ler um fragmento, uma obra do autor. E aí os grupos iam se alternando. Foi um trabalho muito lindo, muito produtivo. E, vejam, isso não teria sido possível se eu não tivesse bagagem na minha formação para desenvolver isso. Isso tudo. Deu pane aí, professor Luiz? Tá tudo certo? Então vamos. Pode seguir, que então, está sob controle. E aí é o seguinte, quando eu entrei no curso de letras, né, eu fui ser assistente do professor José Arthur Bogé, isso no 2º semestre do curso, né, em 2007, e ali foi uma outra aula, gente, porque eu trabalhava dentro do acervo de um outro gigante da nossa cultura, que é o professor Vicente Salles, que tem um acervo fantástico, que fica no Museu da UFPA, era lá que eu atuava, e lá eu li muita coisa. Parte significativa da minha formação vem de lá. E os autores paraenses estavam lá, e eu fui também aprendendo muito mais. De modo que hoje, o conjunto daquilo que eu escrevo tem uma parcela significativa, se não a maior, uma bem significativa, composta de trabalhos sobre autores daqui. Eu já escrevi sobre autores como Marques de Carvalho, Alcides Jurandir, Inglês de Souza, Daniel da Rocha Leite, Alfredo Garcia, muita gente, Haroldo Maranhão, a Maria Lúcia Medeiros, sem contar os prefácios que eu faço, os pós-fácios. Tem muita gente boa aqui, gente. Eu comecei agora no canal a publicar uma sequência de vídeos enfocando escritoras. E a primeira delas foi a Maria Lúcia Medeiros. Mas tem um monte de escritoras que merecem, assim, não porque sejam bonitas, porque sejam bacanas, não é só por conta disso, mas porque são fantásticas no manuseio com a palavra. A gente tem a Luciana Brandão, por exemplo, que tem uma escrita assim, muito tocante. Eu fui contratado pela Pacatatu para fazer uma revisão do livro dela, e foi um livro que me incomodou, gente. Eu comecei a ler, e aí o livro me afetou realmente. Então, quando acontece isso, eu não tenho outro remédio que não seja escrever a respeito.
Aí eu escrevi um texto só para realmente dar uma sentada naquela agonia, porque é isso, o texto me escolhe, é impressionante isso. E eu mandei o texto para ela, né? Poxa, Luciana, eu rabisquei isso aqui, ela gostou tanto que saiu como um pós-fácil do livro, né? A Letra da Água, o nome do livro. É um livro lindo, maravilhoso, recomendo a leitura, gente. Luciana Brandão é fantástica, assim. O outro prefácio que eu fiz foi da Natália Cruz, um livro chamado Madalena. É um livro, assim, bem ousado até. O lance é a interface, literatura e erotismo. Maravilhoso. Tem tanta gente, tem uma Cunha, tem a Gisele Ribeiro. Eu devo estar esquecendo um monte de gente, porque tem muita gente. A Eliana Barriga é clássica, né? Então, tem muita escritora que merece realmente mais atenção pela qualidade da produção. A Rita Melém, a Cris Rodrigues. Então, eu passarei a noite falando. Então, esse pessoal todo merece a atenção mais séria. Não é só dizer, olha, elas têm um livro. Não é isso. É mostrar por que esse livro merece ser lido. Então, essa é a tônica do meu trabalho, né? Então, vê que o fato de ter começado a minha formação com autores paraenses criou uma identidade em mim, Francioles, que é de buscar sempre aprofundar o meu conhecimento em relação a esses produtores de arte, esses agentes da palavra daqui. Essa é se acha que eu sou militante, se há uma militância no meu trabalho, é em valor da cultura, em prol do conhecimento, nesses tempos sombrios. Isso aí é imprescindível para quem realmente tem consciência do valor do conhecimento. E eu faço isso a partir do objeto estético da palavra, e os autores daqui são, assim, estão na ponta de lança, né? São da minha predileção. É isso. Olha, aqui entrou conosco a Ilza, ela está informando que está travando. Ilza, é um problema com a internet, não apenas nosso. Eu já percebi que varia de pessoa para pessoa. Já vi gente dizendo que está bom, outros dizendo que não. Mas realmente a internet não está muito amiga hoje. Vamos ter que seguir aqui torcendo para conseguir chegar no fim da live. Se eu soubesse... Professora Catiúcia... né? Não, mas não pode mexer muito, que é aí que trava. O movimento brusco aí que trava, aí que ia travar mesmo. A Catiúcia fez Olha, professora Catiúcia, seguinte pergunta. As leis recomendadas dos vestibulares específicos do Pará contribuíram para a divulgação da literatura paraense? Na época que era obrigatória essas leituras. Como é que tu vês isso, Paulo? Olha, Catiúcia, eu vou te dizer, a adoção pelas grandes instituições de ensino aqui do Estado como critério para ingresso do Enem foi, assim, uma tragédia para a nossa arte, para a nossa cultura, para a nossa memória. Porque, por exemplo, antes havia temas específicos da história, só para criar um paralelo. Quando se toma o Enem, que é uma coisa mais nacional, mais abrangente, isso foi apagado. A mesma coisa aconteceu em relação à literatura. Para mim, foi um prejuízo grande, em termos de espaço de produção, porque, por exemplo, eu fui contratado pela editora Pacatatu para fazer 2 livros destinados a esse público do vestibular. Então, era um público cativo, né? Porque todo mundo correndo atrás de material. Que autores eram esses? Inglês de Souza, em 2005. Eu fiz os contos selecionados do Inglês de Souza. Nenhum professor sabia o que dizer, assim, com mais profundidade a respeito desses contos. Então, todo mundo correu para esse livro. Foi um livro que teve bastante saída. E o mesmo aconteceu em 2011, de modo mais acentuado até, com o Marques de Carvalho, quando indicaram 2 contos paraenses como leitura do vestibular. E aí, no livro que eu preparei, tanto do Inglês de Souza quanto do Marques de Carvalho, havia os contos, todos com ortografia atualizada, com notas explicativas e um ensaio para cada um desses textos. E aí, quando o Enem chegou e arrastou tudo, essa foi uma porta que se fechou para mim. Particularmente para mim, mas de um modo geral, para a nossa cultura, para a nossa literatura, foi um prejuízo muito maior ainda. Porque o que ocorre? Vários mesmo escritores só tiveram visibilidade para um público maior por conta de terem sido indicados para o vestibular. É o caso, por exemplo, do Max Martins, do próprio Dalcídio Jurandir, do Inglês de Souza, né? Do Marques de Carvalho, então nem se fala, da Maria Lúcia Medeiros.
eu fiz um vídeo esses dias e postei lá no canal sobre um texto da Maria Lúcia Medeiros, e o primeiro contato com a Maria Lúcia Medeiros foi quando ela foi indicação para o vestibular. Aí o pessoal implica um pouquinho, por exemplo, o Paulo Nunes escreveu isso no prefácio do meu livro sobre o Marquês de Carvalho, implica com a ideia da leitura obrigatória. Vamos usar um eufemismo, né? Sempre as leituras recomendadas, as leituras sugeridas. O obrigatório realmente é uma coisa terrível, porque, por exemplo, tem um livro do Daniel Pennac que eu adoro. Ele começa dizendo logo que, como um romance, o nome do livro é sobre leitura, né? Sobre essa dificuldade que o jovem tem de gostar de ler, enfim, isso que a gente está vivenciando agora e sempre vivenciou, né? Então, ele começa dizendo que há verbos que não comportam, de forma alguma, imperativo. Esses verbos são 3. O verbo amar, você não manda ninguém amar você. O verbo sonhar, olha, sonha comigo, não vai funcionar. E o terceiro é o verbo ler. Quanto mais a gente manda o sujeito ler, menos ele gosta de ler, ou mais ele resiste à ideia de ter que ler. Então, de certa forma, essa ideia da leitura obrigatória dá não é bacana, né? Eu acho que no outro dia, num outro bate-papo, até disse, brincando, que até beijo na boca obrigatório deve ser ruim, né? Deve ser meio estranho. Então, a leitura é prazer. Mas, por favor, não vamos acreditar que toda leitura você faz com prazer. Eu sou um leitor profissional e eu confesso a vocês que tem livros, tem textos que eu só leio por conta da minha atividade profissional. Né? Então, tem várias finalidades para a leitura, mas a leitura da arte deve ser mediada, sobretudo, por esse viés do prazer. Tem que ser um texto que faça sentido e que me toque. Então, esse é um outro... Respondendo uma pergunta, Franciola, que ficou para trás, por que ler o texto do autor paraense? É porque nós nos identificamos, nós nos vemos quando nos deparamos com um texto literário, né? Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o Banho de Chuva, do Paulo Nunes, né? E é muito engraçado, porque um livro que se chama Banho de Chuva só faz sentido para a gente. Né? Em outras regiões, quando a chuva cai, o pessoal corre para casa, né? Se esconde. Aqui não, a gente toma banho de chuva. Eu era moleque, chovia, eu saía para correr para banhar manga, né? Aqui perto da minha casa, pegava chuva de manga, né? Eu pegava a manga. Então, é uma coisa que está entranhada na nossa identidade. Então, começar pelo que é familiar é imprescindível, é maravilhoso. Eu conheço muita gente que começou essa experiência como leitor a partir de livros com esse perfil, como, por exemplo, Visagens e Assombrações de Belém. Em Belém, tem um lance da visagem da assombração que já desperta a curiosidade, e os espaços evidenciados ali são espaços familiares, é o espaço do cemitério, da igreja e tal. Então, é um bom, aliás, é um excelente primeiro passo para você seduzir, é o encantamento, Francioli, seduzir o leitor. E aí o professor é chave nesse sentido, gente, porque na família a leitura entrou em crise, né? Parece, eu tive vários alunos que sequer tinham um livro em casa. O livro que tinham era um livro que levavam para a escola. Isso é muito triste. Isso é muito triste. E aí, né? O que fazer? Sobra para a escola. Então, nós temos que suprir um buraco imenso. E aí o professor tem que realmente ser artista, né, Francioli? Para vencer essas resistências e levar adiante. Do nosso querido Fábio Levi. Paulo, você tem alguns livros com uma pegada mais acadêmica, como, por exemplo, seu último livro, Resultado do Doutorado. É o seu estilo preferido ou você também se encontra no estilo da literatura clássica? Você quer chamar de literatura ficcional aqui. Como é que é essa tua escritura, Paulo? Conta pra gente. Olha, Fábio, um abraço, meu irmão. Olha só, no outro dia me perguntaram como eu me definiria, né? Eu usei uma palavra, como leitor. Então, eu me defino como leitor. Então, o meu trabalho de escrita é um desdobramento do meu trabalho como leitor profissional do texto literário, né? Então, é isso que o Fábio citou. A maioria dos meus livros tem um caráter ensaístico. Eu sou um sujeito que fala de outros autores, né? Fala das obras literárias. E essa é uma vertente que, digamos, me completa, porque eu adoro fazer isso. Eu tenho feito isso no canal direto, né?
Aí o que acontece? É muito engraçado assim, o caminho, né, das coisas, para onde a vida te leva. Em 2016, eu lancei um livro. Deixa eu baixar para pegar aqui, ansioso, eu já mostro, fica melhor. É muito livro, gente, olha. Isso aqui tudo é livro que eu já... eu só sei ler e escrever, gente. Então, em 2016, depois de ter lançado só livro com perfil... Rapaz! Eu lancei esse aqui, ó. Cobra, deixa eu enquadrar. Cobra Grande, Terror e Encantamento na Amazônia, com desenhos, as ilustrações são do meu amigo Maciste Costa, que foi meu aluno na faculdade, eu encontrei com ele lá e eu não sabia que ele produzia, porque o nome dele é Raimundo Benedito, né? E aí, olha, eu tenho mais desenhos, umas ilustrações de livros e tal, ele nunca tinha ouvido falar de Raimundo Benedito, né? E aí um dia ele levou um livro para me presentear, eu falei, mas Maciste, cara, eu conhecia o trabalho dele, a gente era amigo e eu não sabia que na faculdade isso era o Raimundo, né? Então, esse livro, em 2016, foi lançado na Feira do Livro, chamou muita atenção. Isso daqui são 200 páginas sobre a cobra grande. A pessoa que quiser realmente entender a lenda da cobra grande, lê isso aqui, vai virar uma cobróloga, né? Vai saber tudo de cobra. E aí, o que aconteceu? O Armando Alves, que é o editor, percebeu um apelo nessa publicação, que também é decorrente da beleza da capa. Ó, é um livro bonito, gente. E aí, o que acontece? A molecada, os leitores iniciantes, né? Chegava lá, pegava o livro e abria. Olha isso, gente. É uma tortura para um adolescente, né? É uma decepção, porque tem muita palavra. E aí o Armando percebeu esse apelo, pediu para que eu fizesse um livro com perfil infanto-juvenil, e eu fiz esse. Histórias de Cobra Grande. Aí aqui sim, gente, olha, já falei isso em outros bate-papos, uma história pequena, uma página e meia, 2, 3 no máximo, e um desenho. E foi assim que começou, viu, Fábio? O meu trabalho com essa vertente de escrever, sem ser com esse caráter mais acadêmico. E o negócio embalou, porque o Armando Alves percebeu que o negócio rendeu, né? Pediu para que eu fizesse outro. Então, assim, eu nunca digo não quando é para escrever, gente. Só se realmente não tiver condições, a coisa não tiver. Mas, assim, quando me contratam para escrever um livro, não tem história, né? Claro, quando o tema me agrada também, né? E aí eu fiz esse daqui da Loura do Banheiro, que eu citei antes, lá que o Jojoca fez a exposição. Esse daqui foi o maior sucesso, gente, porque é um texto de uma lenda que acontece na escola, é contada na escola, e a narrativa voltou para a escola em forma de livro. Os meus amigos professores adotaram esse livro, adotaram um outro também, nas suas salas de aula, nas salas de leitura, e alguns até se queixaram, viu, gente, que estava dando muito prejuízo na escola, porque o moleque não quer saber só da história, ele quer saber se no banheiro da escola dele aparece a loira do banheiro. Então ele vai lá e fica testando para ver o ritual, né? E queima a lâmpada do banheiro, aquela confusão. O fato é que o livro deu muito certo. E aí, Fábio, e Francioles e demais colegas que estão assistindo, eu me empolguei com essa vertente, eu achei que foi muito bacana. E eu publiquei depois o livro Festa no Cemitério e esse outro, que são as histórias de Curupira. Nessa série, mesma série das histórias de Cobra Grande, tem para sair as histórias de Matinta Pereira, de Lobisomem, de Bobo, de Ara. São 7 livros no total dessa coleção, Lendas para Todas as Idades. E desse daqui são 8. Essa é uma pesquisa que eu comecei em 1999, ainda como estudante de letras, bolsista do projeto Equinopap, que estuda as narrativas orais aqui na Amazônia Paraense, um projeto coordenado pela professora Socorro Simões. E lá eu comecei a fazer pesquisa, a ideia era fazer um livro de lenda com lendas de A a Z, só que eu não publiquei, né, gente? A pesquisa foi crescendo, e fica impossível um livro de 1000 páginas, né? Olha, a loira do banheiro, né, Ilza? Olha, na próxima oportunidade eu vou autografar para o livro do teu filhote. E falta ter autógrafo. Pois é. Não, é bacana quando, olha, esse contato. Francioles, isso aqui é muito bacana, porque esse novo perfil da minha produção é a editora Pacatatu, Valéria. Você encontra o livro pelo site da editora, a loja física está fechada por conta da pandemia, mas no site eles estão
disponibilizando os livros todos. E aí, o que aconteceu? Foi um divisor de águas publicar esse livro da Loira do Banco, das histórias de Cobra Grande. Porque antes eu só falava com os meus pares, né? Com professores, com pesquisadores. E aí, depois disso, eu passei a ir para a escola, né? Olha, tem muito... depois tu faz essa pergunta aí, Franciosa, que eu acho que é importante, enquanto eu acabo a resposta aqui, né? Então, eu me descobri tendo contato com os leitores iniciantes, gente. Eu já tinha dado aula para criança na sala de leitura, mas assim, eram textos que não eram os meus. Então, fazer essa mediação entre o meu livro e o leitor, assim, diante do leitor, foi uma experiência, assim, engrandecedora para mim. Foi um prazer, assim, indescritível, gente. Agora, claro, né, tem efeitos colaterais, né? A minha amiga Janete Borges inventou essa história. Aliás, inventou não, foi um monte de gente, mas ela foi a maior divulgadora, né? Mas aconteceu até institucionalmente, gente. Eu fui fazer um bate-papo numa escola, num município aqui próximo. Aí cheguei lá, a professora estava empolgada, né? Aí foi falando, me apresentando, falando, tá. E aí, com vocês agora, Paulo Moraes, o homem da Cobra Grande, gente. Olha, é difícil eu ficar assim, né? Fiquei todo errado. A professora se tocou toda desconcertada. Ficou sem graça ou ficou com o ego inflamado? Não, esse tipo de comercial não, não me complica aqui em casa, professora. E aí, depois, a Janete Borges não pode me ver no meio de gente, ela fala, olha, o Paulo Moraes, o nome da Cobra Grande, ele pegou, mas depois já amenizei, né, gente? Passei a ser o nome da loura, do banheiro, e aí fica. Então, tem uma série de coisas engraçadas, assim, prazerosas que realmente aconteceram, que foram um desdobramento desse novo público que surgiu para o meu trabalho. Mas, evidentemente, eu continuo sendo muito mais um cientista do que um artista. Esses trabalhos com perfil infanto-juvenil possuem esse perfil infanto-juvenil por conta da natureza daquilo que expõem. São as nossas lendas, que eu não invento, eu vou coletando. É muito no padrão do que o Valci fazia, só que ele trabalhava mais a narrativa. Eu faço questão de deixar impressa a marca daquele narrador que me contou a história. É, na verdade, um trabalho de coautoria. Eu escrevendo junto com ele, né? E contando, eu vou escrevendo, a gente vai juntando. E outro elemento que potencializa o meu trabalho para esse público é a minha parceria com o meu amigo, meu irmão Assis Costa, que, assim, ilustra os meus textos e, assim como eu reviso os textos dele, e a gente vai avançando, ganhando um espaço bem bacana. Ele tem uma produção muito significativa que merece ser lida. E pelo leitor iniciante, inclusive o de 6 anos, né? Citado aí. Mas vamos adiante. Paulo, eu vou já te jogar umas perguntas aqui que o público fez, mas antes eu queria tirar uma dúvida contigo. Como foi essa para um texto ficcional? Eu pergunto isso porque eu, por exemplo, é o caminho inverso. Eu sou um autor que sempre adorou fazer o texto ficcional. Então, quando na faculdade eu tinha que fazer o texto técnico, eu já achava assim meio maçante. Era complicado, era um desafio passar do ficcional para o técnico. Como foi essa transição? Houve muita dificuldade do técnico para o ficcional? Olha, eu entendo essa dificuldade, aliás, na maioria das pessoas. O que acontece? O meu texto acadêmico não é um texto ortodoxo, no sentido de ser muito padronizado, né? Eu venho de uma vertente teórica, crítica, que tem como uma das bases um escritor francês, um crítico francês, um estudioso francês, semiólogo francês, é tanta coisa que não dá nem para definir, que é o Roland Barthes. Então, com Barthes, eu aprendi o seguinte, que mesmo fazendo um texto acadêmico, você não precisa fazer um texto sisudo, um texto que não tenha marcações que tenham a intenção de agradar o leitor. Então, mesmo no meu texto acadêmico, eu fico jogando o tempo inteiro com os signos. As pessoas que me conhecem até conseguem ouvir a minha voz quando leem um texto meu. Porque o que eu aprendi com o meu primeiro grande mestre nessa arte de escrever sobre a arte, sobre a literatura,
José Arthur Bogé, ele me disse o seguinte: Paulo, escrever bem é escrever fácil. Então, o meu texto, apesar da profundidade, não tem dificuldade no sentido de floreio. Eu sou muito objetivo. E aí, o que acontece? Como eu já tinha esse trato, de certa forma, artístico com a palavra, quando foi para passar para outro gênero, não tive dificuldade, Francioli. Foi muito natural, até porque esse outro gênero em que eu atuo é a narrativa. Então, eu tenho muita intimidade com a narrativa por conta da minha formação familiar. Na minha família de origem interiorana, meu pai é de Abaetuba, minha mãe é de Carapé-Mirim, então junta toda essa população, é história que não acaba mais. Então, a prática de escutar histórias está entranhada também na minha formação. Então, vejam que, no final das contas, a gente é o ajuntamento de um monte de fios, né? Que fazem o tecido que nós somos, o texto que nós somos. E aí, como eu tinha esse fio do contato, da familiaridade com a narrativa, eu não tive dificuldade, Francioli, para esse gênero. Mas, por exemplo, eu jamais me arriscaria na poesia. É uma coisa que, tanto que, para eu escrever sobre um poeta, por exemplo, a minha formação está muito mais montada para eu selecionar o texto narrativo. Então, eu escolho a narrativa que eu quero trabalhar. Um texto poético é muito diferente. É aquela experiência que eu citei em torno da Luciana Brandão. O texto é que me escolhe. Eu leio sobre tudo, eu leio tudo. Mas não escrevo sobre tudo. Em relação à poesia, não é qualquer poeta, não é qualquer texto de um poeta. É aquele texto que me escolhe. E aí eu deixo o barco continuar o rio. Olha, eu vou jogar aqui a pergunta da Valéria Fernandes e tu vou até jogar ela antes. Espera aí. Está dando umas travadas de vez em quando, mas eu acompanho pelo texto, Francioli. Ah, não foi a Valéria, não. A Valéria, eu vou jogar daqui a pouco a pergunta dela. Deixa eu jogar aqui na tela. Eu já está perguntando, meu filho... não é isso. Eu nunca mais vou esquecer que eu tenho que autografar o livro do filho da Tidaísa. Não, foi a Valéria mesmo. Eu posso ler autores paraenses para o meu bebê de 10 anos? Olha, tudo pode ser lido para um bebê, para qualquer... Enfim, né? É o contato com a palavra. Agora, evidentemente, o bebê vai assimilar aquele texto de uma forma completamente diferente do que um adulto faria, né? Mas, se puder escolher realmente um texto voltado para a criança, vai ser muito mais divertido, né? E tem autores paraenses aqui que não tem nenhum tipo de contraindicação. Eu recomendaria, pelo jogo com as palavras, a Eliana Barriga, gente. Ela faz cada coisa. O livro do Jojoca, lá, a Menina de Papel Crepom, isso, A Menina Vestida de Papel Crepom é um livro muito bacana, e curtinho, e o que chama atenção, o colorido. O meu filhote, o Pedro, aqui, só vive pedindo livro Jojoca, porque ele se identificou com o colorido. Então, Valéria, nem sempre é uma questão só de ler para a criança, é deixar a criança ter contato com o livro. A experiência da leitura se dá em vários níveis. Inclusive no nível sensorial, a criança tocar o livro, sentir o cheiro do livro, apreciar o colorido do livro. E tem criança que aprecia até o sabor do livro. O Pedro aqui em casa é um leitor voraz. Se bobear, ele come o livro mesmo. A criança morde o livro, rasga o livro, mas isso faz parte do processo de descoberta do livro. Um que ele adora é o Pacatatu Cutianão, do Juraci Siqueira. A gente já fez junto no canal poemas musicados, o Pedro e eu. Foi um desastre, ele quase derrubou o computador, foi um negócio muito engraçado. E ele adora, né? Vejam, eu faço a mediação a partir da música, mas também faço a leitura. Não tem contraindicação. Esse livro do Juraci já está todo surrado, as folhas estão todas soltas porque ele diz:
meu livro Tatu. Paca Tatu não, é Tatu, meu livro Tatu. Então, vê, essa intimidade com o livro, no caso do Pedro, começa com ele bebê, menos de um ano. Lá no canal, a arte de fundo é o Pedro deitado, segurando um livro do Milton Ratum, Relato de José do Oriente, abrindo assim como quem está lendo. Por que eu coloquei esse livro ali? Eu estava me preparando para uma exposição sobre esse livro no Centur, no período da Feira do Livro. Eu fui representar o Milton Ratum, ele deveria vir, mas teve um problema, e aí me chamaram para substituir. Olha a responsabilidade, eu vendi o livro, evidentemente, e deixei o livro na cama. E ele pegou, gente. Assim, pegou e o que ele fez foi me imitar. Abri o livro. E aí eu peguei, dei aquele flagrante, tirei a foto e coloquei lá, para dizer exatamente isso, viu, Valéria? Que muito freiriano, no momento em que o Paulo Freire está sendo atacado de todos os lados, de todas as formas mais vis possíveis e impossíveis até, educar é pelo exemplo. Então, meu filhote, que os meninos têm o exemplo do contato com a leitura desde cedo. E o Pedro não pode ler livro que ele quer mexer. Ele quer ler. E agora ele tem um computadorzinho que ele pega, trabalhar. Ele abre o computador dele e fica me imitando. Então, é assim, gente, que a gente faz. É dando o bom exemplo. Na educação não vale isso. Olha, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Isso é furado, é até hipócrita, né? Então, dê bons exemplos para os seus filhos, né? Deem, né? Isso vale para todo mundo. Que, esse livro, olha, que o Fabrício está falando do Sapinho Guloso, é uma maravilha, é o livro do Rufino. Né? Que aí o Sapinho... Essa é uma história que é uma variante, na verdade, das histórias de Festa no Céu. Mas é muito divertido. A criança adora esses bichinhos, o sapinho, isso e aquilo. É muito bacana. E aí, vamos Olha, Paulo... Está indo vendo que o pessoal é... Vamos fazer o seguinte. Uma dos assuntos que você pesquisa é a questão do mito, né? Essa relação do mito na interpretação prática, na prática da vida. Em especial, a nossa mitologia aqui, que a gente vai chamar de lenda, né? Ou seja, se fôssemos gregos, iríamos chamar de mito. Eu me lembro de uma palestra do João de Jesus Paz Lopes, onde ele diz que o fantástico, que é toda essa parte nossa aqui, da lenda amazônica, ela vai ser um fator social, tá? Acho que vai ser um fator social, porque ele vai ter uma influência prática na sociedade. Como é que tu vê essa questão das nossas lendas, e pode ser chamado também dos nossos mitos, com essa prática do homem amazônica, da vida amazônica? Ela exerce mesmo essa pressão? Ela é esse fator social? Olha, Francioles, a questão é a seguinte, o que muita gente presume, que essas lendas, esses personagens são coisa do caboclo que está lá no meio do mato, isso não é verdade. Né? Aqui, na própria cidade, nós temos a presença desse elemento do imaginário. O que nós temos aqui de histórias de prédios mal assombrados, por exemplo, não está no gibi. Aí o que acontece? Essas crenças do nosso, advindas desse nosso imaginário, interferem no nosso modo de ser. Nas mínimas coisas. Eu conheço muita gente que, quando passa na porta de uma igreja, na porta de um cemitério, não tem como não se benzer. É na hora. Eu conheço muita gente que... O Valcir Monteiro era um. Que não saía de casa nunca. Em horas grandes. 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite. Podia marcar compromisso com ele, ele não arredava o pé nesses horários, porque são horários considerados perigosos, né, em que as forças do mal estão zanzando por aí e podem nos atingir. Então, isso são só duas ilustrações, né? Mas tem muito mais. Por exemplo, se a gente pensar no plano mais afastado, o camarada sabe que ele tem que voltar cedo para casa, porque se ele avançar altas horas da noite, ele corre risco de ser espancado pela Matinta Pereira. Ele sabe que ele não vai tomar banho 6 horas no Igarapé, porque senão ele vai ser flechado, vai ser mundiado pela Iara, pela Mãe d'Água,
duas nomenclaturas, né? A mãe d'água, a propósito, também se confunde com a cobra grande. Mas isso é uma outra história. Então, observa que todo esse manancial cultural é muito rico e interfere no nosso comportamento, né? Isso é uma coisa daqui de Belém, mas vai na segunda-feira lá na porta do cemitério, tanto do Soledade quanto do Santa Isabel, as pessoas estão acendendo vela. Tem um culto às almas aqui, né? Que foi estudado lá no livro do Valcir, na segunda parte do Israel e Assombração de Belém. Aí uma vez eu estava passando na segunda-feira perto do Soledade e eu fiquei observando o movimento, né? Gente, não é o pobre que frequenta, simplesmente o pobre. Carrões encostavam na porta, a pessoa descia, acendia a vela e voltava. Então, vejam, em várias camadas sociais, há a presença dessa riqueza cultural que perpassa o nosso imaginário. O Paz Loureiro é uma referência em relação a tudo isso. Ele tem um livro sobre a poética do imaginário que é obrigatório para quem pensar nessa riqueza cultural que a gente tem. E na poética dele, isso também se faz muito presente. Ele, por exemplo, tem lá o Cobra Norato presente na poética dele, o Boto, tem as encaminhadas estão presentes. Olha só, vê como isso começa desde o princípio, né? Eu tenho um vídeo sobre as encaminhadas e eu mostro que, o Valcir falava disso também, que a história e o imaginário estão entrelaçados desde o começo do nosso processo colonizatório, né? Essas Amazonas, que Amazonas na Amazônia, como é que é isso, né? Elas encaminhavam. O tempo inteiro está se misturando um fio com o outro, né? Isso é muito rico, Francioli. Isso a gente falaria uns 3 dias só sobre isso. É muita coisa interessante que merece a nossa atenção. Porque o que acontece? Caso não haja um registro disso, isso vai naturalmente ou culturalmente se modificar e também pode se perder. Eu não olho esse fenômeno cultural todo como um folclorista. Minha intenção não é voltar. Eu entendo que a cultura é dinâmica, o tempo inteiro ela avança e vai se misturando. Esse purismo não passa pelo crivo do meu olhar, não me interessa isso. Quanto mais misturado, mais rico, melhor, né? E essa é a dinâmica de qualquer cultura, que está o tempo inteiro interagindo com outra cultura, né? E eu tenho feito registro disso e eu aposto que daqui a 100 anos ainda vai existir esse conteúdo e as pessoas vão registrar coisas diferentes, muito diferentes. Olha, a Catiúcia compartilhou com a gente aqui uma lenda lá de Marabá. Em Marabá, a porca de Bobs é fortíssima. Não conhece essa, Paulo? Essa da porca de Bobs eu ainda não ouvi. Olha, tem lendas que são gerais, por exemplo. A lenda mas, olha, a produção acabou de me informar o seguinte. Inclusive, eu tinha que fazer essa pergunta. Não foi eu, foi a produção. A produção da sua história aí, uma experiência traumática com uma lenda de Bragança, né, que é o tal do Ataíde. Você se encontrou com o Ataíde, teve uma experiência terrível. Como é que é essa lenda do Ataíde aí, esse mito? Porque me parece bem diferente, né? Gente, essa lenda, deixa eu pegar o que eu estava falando, a gente já vai chegar lá na história, o pessoal está ansioso para conhecer o Ataíde, gente, só se entregar no mangue e correr para a felicidade. O que acontece? Eu vou puxar esse fio aí. Tem lendas que são gerais, por exemplo, a lenda do Curupira, todo território nacional tem. A lenda da Matinta Pereira tem em vários lugares. E é sempre aquele mesmo enredo. Alguém que se transforma em pássaro, se transforma em porca. Pode ser a porca de Bobs, pode ser uma variante, viu? Da Matinta Pereira. E aí, o que acontece? Tem lendas mais locais. A do Ataíde é uma dessas. Ela está localizada na região dos mangues. Porque, por exemplo, tem um contraponto, né? O Curupira é um protetor das matas. Então, o aspecto físico dele remete a esse ambiente. A pele dele parece assim que é casca de árvore, tem uns pelos assim. E o Ataíde é uma criatura que alta, monstruosa, né? Bem grande, parece uma pinguari, só que sem um olhão na testa. A particularidade dele é outra, né? É o tamanho do pênis, do falo, né? É tão grande que dá a volta no pescoço, gente.
Tem um vídeo lá no canal, o pessoal que ficou interessado e tiver com medo de ir a Bragança, pode olhar lá no canal, ter um pouquinho mais de intimidade com a Thaís. Todo o meu registro foi feito a partir do que eu li e do que as pessoas me contaram. Eu não fiz pesquisa campal, né, com a Thaís, não entrevistei a Thaís, também não. A produção informou que foi pesquisa de campo. Aí o pessoal então, vejo, o Ataíde, gente, ele tem essa particularidade que não é uma pequena particularidade, né? E a grande marca dele é a pós-modernidade. Ele é um sujeito, assim, digamos, multimídia. Ele ataca tanto homens quanto mulheres. Ele é total flex, né? E a pessoa encontrada, digamos, você vai mexer lá no caranguejo quando não pode mexer o caranguejo, você vai pescar no horário inapropriado, vai lá para o banho, e aí o Ataíde aparece. E ele, literalmente, parece o Drácula, viu, Francione? No sentido não de morder, no sentido de literalmente empalar. E aí as pessoas são encontradas, como eu posso descrever, no avesso, né? Essa história lá em Bragança, em Augusto Corrêa, circula direto, gente. Tem uns outros nomes para ele, né? É o Preto Ataíde, é o Sarambuí, também é um outro nome, como ele é conhecido por lá, né? Então, essa é uma lenda local. Tem uma muito engraçada, para a gente mudar digamos, de parte do corpo. Lá em São Miguel do Guamá, eu encontrei uma lenda, né? O pessoal me contou lá que é a lenda da mulher da teta grande. É uma mulher que aparece, tem os seios avantajados, ela aparece num determinado local da cidade, que eu não sei precisar agora, e ela aborda especialmente homens. Aí ela tem um bordão, que é o seguinte: se mamar, apanha. Se não mamar, apanha sempre. Aí o sujeito escolhe se ele vai querer apanhar mamando ou apanhar sem mamar. Eu sei que é muito conhecida lá e virou, inclusive, uma cheia de carnaval, gente. E o negócio virou, está entranhado na identidade do município. É muito bacana. E aí, onde eu viajo, eu pego história, gente. Muita história mesmo. Aí eu espero ter satisfeito. Agora, eu achei engraçado. Pessoal da Eu achei engraçado o seguinte. Não, a informação aqui de que a tua pesquisa foi ainda foi verificada ainda, viu? Mas eu vou confiar no que eu estava falando. Agora, essas duas lendas que nós tratamos agora, tanto a do Ataíde quanto a da moça dos seios avantajados, são lendas diferentes no nosso imaginário, porque elas vão lidar justamente com erotismo, né? Sim. O nosso entrevistado está lembrando do Ataíde agora. Ele não consegue se controlar e está lembrando do Ataíde. Como é que é essa questão do erotismo, Paulo? Tanto na lenda quanto na literatura? Porque o erotismo também é objeto do teu estudo, né? Franciose, o que acontece? O meu trabalho de literatura, por exemplo, o último livro que eu publiquei, o último não, que eu não vou morrer, gente, pelo amor de Deus. O livro mais recente que eu publiquei foi esse aqui, Literatura e Erotismo, né? Exatamente esse, tem uma medusa aqui, é sobre o inglês de Souza. E a tônica é avaliar o erotismo com o suporte da psicanálise, tanto que a apresentação, o prefácio do professor Hernando Chaves, que é uma referência em psicanálise, é o tradutor do Freud, foi meu professor de literatura e psicanálise durante o mestrado, e é meu amigo, e me deu esse presente, esse prefácio, né? Então, desde sempre eu estudei o erotismo na literatura. É muito engraçado que as pessoas perguntavam antes, mas por que tu estudas o erotismo na literatura? E eu dava a resposta, né? É porque é um tema pouco estudado, as pessoas não se sentem à vontade para abordar e tudo mais. Aí, gente, já estava cansado de responder a mesma coisa. Aí eu percebi que o que interessava não era a minha resposta, era o que as pessoas queriam ouvir. E eu passei a dizer o que as pessoas desejavam ouvir. Quando me perguntavam por quê, eu dizia, não, é porque eu tenho pensado muito em sexo, e aí eu resolvi aproveitar isso de forma útil. Gente, pararam de me perguntar, né? Então, o erotismo, pela própria natureza do tema, tem esse tabu. Você falar de erotismo, muita gente pensa que quem trabalha erotismo é pervertido, gente. Coitados de algumas poetas, né? Algumas mulheres que trabalham erotismo são devassas, né? E não tem nada a ver. Então, eu sou um investigador que trabalha com erotismo. E
Isso acontece desde a origem da cultura, gente. Erotismo é sugestão de sexualidade em todo o campo da cultura tem. Tem o livro da Camille Paglia, que é uma crítica norte-americana, que parte do princípio de que erotismo e arte andam de braços dados. E ela vai encontrar elementos do erotismo também, inclusive, né, no âmbito do sagrado. Aí ela pega imagens das pinturas da Capela Sistina, por exemplo, em determinados recortes, sugestões, inclusive, homoafetivas, no detalhezinho da mão, cara, é impressionante. Então, a gente vai vendo que muita coisa é preconceito, né? E isso está não só na literatura, esse conteúdo está nas lendas também, né? O que tem de história de noiva fantasma não está no gibi. Lá no canal eu já coloquei uma coleção, praticamente, de mulheres que aparecem, mulheres geralmente carentes, né? Que morrem antes de casar. É o enredo do desenho lá da noiva fantasma, da noiva cadáver, né? Então é o tempo inteiro, Francioli, o tempo inteiro. Por exemplo, o Boto. Não existe narrativa em que o erotismo seja mais marcado do que na narrativa do Boto, nas narrativas de Ara. O Boto é um sujeito sedutor que leva as mulheres e engravida as mulheres e, em alguns casos, pode até matar. A relação entre Eros e Thanatos, entre amor e morte, é muito estreita no erotismo. É muito marcado isso, né? O Jorge Bataille define o erotismo como a valorização da vida até mesmo no seu extremo, na morte, né? Então, as conexões são muito gerais, muito abrangentes, muito significativas. O erotismo é um recorte significativo da nossa cultura e não pode ser negligenciado. Pega um poeta como o Drummond, ele tem de erotismo de brincadeira, né? E muita gente vê o Drummond como um anjinho. O Drummond tem até poema para sexual. Quando deseja os outros... Essa assombração é aí na tua casa, hein? Rapaz, isso aqui... Essa assombração, esse fantasma ainda aí na tua casa. Então... Ele quer participar da entrevista aí, arrastando corrente. E aí é isso, nacionalismo. O erotismo faz parte da cultura. E como um elemento da cultura não pode ser negligenciado. Mas muita gente confunde erotismo com pornografia, que aí já é um lance um pouquinho diferente. Em alguns casos é difícil de ver onde mora o limite entre um e outro. Por exemplo, na narrativa do Haroldo Maranhão e do Alfredo Garcia, por exemplo, algumas pessoas podem ver um lance mais pornográfico, mas não tem nada a ver. Porque o experimento de linguagem é tão significativo, é tão, digamos, bem cuidado, que afasta essa possibilidade da pornografia, né? E aí eu recomendo que vocês assistam os vídeos lá sobre esses dois escritores. O Haroldo Maranhão tem 2 vídeos sobre ele, e o Alfredo tem 1 até agora, né? Então, é isso. Eu vou me irmanar aqui com o Paulo, nesse mesmo sentimento que ele teve quando optou por trabalhar o erotismo dentro da literatura. Eu fiz questão de perguntar esse tema, porque é um tema que me interessa, porque eu também trabalhei o erotismo na minha formação. Trabalhei o erotismo na obra da Engraçadinha, do Nelson Rodrigues. E se não me falha a memória, eu devo ter sido o único da minha turma que optou por esse tema e por esse assunto. Então, eu acho que o Paulo vai entender que quando você diz que você vai tratar isso, começa o risinho geral, já veio aquele riso de, não vai falar de sacanagem, mas não é sacanagem. Aí o que Aí tu pegas para estudar o Jorge Bataille, né? Jorge Bataille do erotismo. Começa a estudar o erotismo do Bataille, vai entrar por um mundo de filosofia, que tu consegue dissecar o ser humano todinho a partir do erotismo, e você sai desse assunto afirmando que tudo é erotismo. E as pessoas não conseguem compreender muito bem essa relação do erotismo. O Paulo acabou de dizer que é meio difícil definir essa linha do que é pornográfico e do que é erótico. E realmente é muito difícil mesmo. Existem vários conceitos do que é erotismo, do que é pornografia. Eu vou dizer o meu. Sim, depois desses anos de estudo, uma visão mais social, menos teórica e mais social, eu cheguei à conclusão de que erotismo é uma definição que leva em consideração a classe social.
Se for entre os pobres, é pornografia. Agora, se for o rico falando, é erotismo. Se for um autor muito clássico, assim, respeitadíssimo pela comunidade intelectual, ele escreve erotismo. Agora, se for o Nelson Rodrigues da vida, lá da Ralé, ele escreve pornografia. É mais ou menos assim, é mais social essa perspectiva. Pois é. E Paulo... Tem muito sentido. Mas se for um autor desconhecido, é pornografia. Agora, se for... E também tem a questão da linguagem, né? Quer dizer, se tu usas a palavra vulva, falo, né? É erotismo. Se tu usas a palavra pênis, vagina, aí é pornografia. Tem todas essas definições aí. E eu estou falando isso só para vocês entenderem que é um tema muito caro na literatura. É muito interessante estudá-lo e entender como ele se manifesta dentro de um texto literário. Infelizmente, gente, hoje a nossa internet ela não deu aquela contribuição legal para a nossa live, mas acho que deu para vocês compreenderem aqui o que foi discutido. Paulo, eu vou fazer o seguinte, eu vou te deixar só na tela para você dizer as suas considerações e eu vou só propor um início da reflexão, É o seguinte, hoje, durante essa pandemia, está todo mundo preocupado em saber como é que vai ficar, ou o que será, como será o amanhã, como serão as pessoas, como é que as pessoas vão sair dessa pandemia. Eu queria muito propor o seguinte, como é que a literatura vai sair dessa pandemia? Quais os reflexos que a gente pode esperar? Porque, geralmente, nós, autores, agora, nós estamos vivendo essa situação. Às vezes leva anos para a gente conseguir passar para o papel essas sensações, essa experiência, esse mundo, tanto na crítica quanto na percepção. O que esperar da literatura por vindouros? Olha, Francioli, gente que está assistindo, eu tenho convicção absoluta de que, primeiro, a gente está sofrendo muito para se adaptar, né? Muita coisa aconteceu e tirou o nosso chão, mas eu tenho convicção absoluta de que nós vamos sair disso tudo muito mais fortalecidos por conta, por exemplo, de iniciativas como essas, viu, Franciolis, que tu... Franciolis, o teu nome é difícil. Que tu proporcionas de trazer gente para conversar a respeito da arte. Eu acho que nunca aconteceu tanto isso, das pessoas conversarem a respeito da literatura, das pessoas transitarem em ambientes literários que, presencialmente, elas jamais transitariam com maior frequência, como está acontecendo. Então, eu aposto que um caminho muito grande está aberto e vai ser muito positivo se a gente continuar nessa trilha, porque é muita gente atuando no sentido de valorização da cultura, de valorização da arte e, em especial, juntando todos esses esforços de combate ao que eu considero um vírus terrível, que é muito mais terrível do que esse vírus que está nos acuando em casa, né? Que é o vírus da ignorância, gente. É um negócio assim absurdo, que se existe um antídoto para isso, a gente encontra isso na arte e na literatura em especial. E aí eu faço votos de que vocês que estão assistindo sejam multiplicadores dessa ideia e deixo aqui o convite para as pessoas que não conhecem o canal, que visitem, que conheçam, que se inscrevam, se gostarem, se não gostarem, não, esse não é o seu canal, né? E lá você encontra aulas de literatura, tanto do texto em prosa quanto do texto poético. Eu mostro como é que eu leio o texto literário. Você encontra vídeos que são de mitologia grega, e eu mostro que a mitologia grega está viva e pulsante no nosso cotidiano, mas as pessoas não conseguem enxergar. É um lance de cegueira mesmo, e de perda de bagagem cultural, né? Eu mostro o conteúdo relacionado às nossas lendas, há vídeos tanto de explicação dos personagens, quanto
de exposição de narrativas que eu cacei, que eu sou caçador de histórias, né? E você encontra também alguns vídeos que são de língua portuguesa, como prestar atenção em determinadas coisas, e algumas outras curiosidades, né? E está todo mundo convidado, né? De modo que, no conjunto, o propósito do canal é enriquecer a cultura geral das pessoas que me acompanharem por lá. E eu espero estar conseguindo esse intento, né? É isso. Francioli, meu irmão, muito grato pelo convite. Adorei vir, né? Bater papo, interagir, ver as falas das pessoas aí aparecendo. São falas que me estimulam muito, gente, porque esse é um trabalho muito solitário, viu? No começo foi terrível para mim. Gravar o primeiro vídeo foi uma experiência, assim, esquisita demais, porque eu sempre falei para as pessoas. E, de repente, falar para mim mesmo, falar me vendo numa tela, foi uma experiência... não foi traumatizante, viu? Mas foi uma experiência esquisita. Agora eu já estou acostumado, tanto que eu não quero mais sair de casa para dar curso, gente. Eu quero dar aula só por aqui, porque eu não perco tempo viajando, é um tempo que eu posso ficar lendo, embora eu goste de estar nos lugares, mas não dá para eu passar 10 horas no ônibus, 15 horas num barco, porque não dá para ler, né, gente? Mas, assim, quando eu tenho que ir, eu vou, e eu aproveito esse momento para conversar com a população e pegar história, gente, pegar muita história. É isso que eu faço e é isso que caracteriza o meu trabalho. O aproveitamento de todas as oportunidades para aprender e para partilhar aquilo que eu aprendi. Muito grato. Até um outro momento, gente. A gente se vê lá no canal. Então, senhor, muito obrigado, meu irmão. Sucesso nesse teu projeto. Parabéns, porque faz muita diferença. Deu uma travadinha? Eu nunca sei quando vocês continuam me assistindo, gente. Então, eu vou continuar falando. Essa é uma outra marca, gente. Eu falo pra caramba, viu? Tem umas entrevistas lá que eu programei assim para 10, 15 minutos e elas renderam tanto que levam 1 hora, eu corto e ficam com 20 minutos, com 40 minutos, com 30. Tem umas entrevistas sobre legendas do Mosqueiro, sobre literatura, né? Então, vocês podem visitar. Eu não sei nem se a gente já está se vendo, né? Deixa eu olhar lá. E aí, vocês podem... Eu vou continuar falando, né? Eu não sei o que está acontecendo. E aí vocês podem acessar os vídeos, deixem comentários, deixem as sugestões. Em relação aos meus livros, vocês podem encontrar na editora Pacatatu. É a editora que me representa, é a editora que tem praticamente toda a minha bibliografia, à exceção dos livros já esgotados, né? E aí a gente pode interagir por lá. Vai ser bem interessante. E produtivo, né? Eu não sei nem o que eu estou fazendo mais. Se ainda estou falando para vocês. Deixa eu ver se ainda está rolando lá. Na página do Franciordes, né? Bom, olha, como eu estou me vendo, eu vou continuar falando, né? Para quem é professor, eu recomendaria que assistisse, olha, o Franciordes vai entrar, além dos vídeos de literatura sobre literatura, que esses vídeos de poemas musicados. E, Franciordes, o pessoal continua me assistindo? Continua, tá ao vivo, e eu pensei até que eu dei uma travada, eu voltei, eu pensei que eu já ia te encontrar tocando aí, cantando. Não, porque eu não sabia, né, meu irmão? Então, eu fiquei que nem naquele filme, né? O piloto sumiu, gente. As minhas considerações aqui, a importância dessa força-tarefa para a gente combater assim, a ignorância que está em moda. E te parabenizei pela iniciativa, né? Olha, adoro abraços poéticos, viu, Sônia? A Sônia é um amor de pessoa, gente. A Sônia me fez ter uma experiência muito bacana, viu, nesse lance de tocar. Ela me levou para tocar um poema musicado do Juraci Siqueira numa laje, cara. Eu me senti um verdadeiro Beatle, tocando no terraço. Isso está no documentário
a respeito da literatura no Pará, lá do pessoal do Aipu Raptar, lá no canal deles, e eu apareci como convidado para mostrar o poema musicado, foi o poema da Coruja, que é lá do livro Pacatatu Tianão. Gente, isso é uma ferramenta imprescindível para a formação de leitor, viu? De leitores, né? Plural mesmo. Visitem lá e deem uma olhada, aprendam a cantar, tocar também é tudo muito fácil, eu sou músico amador, né? E aí, eu agradeço pelo apoio, né? Eu acho que nós temos que fazer uma live, Paulo, uma outra live num dia que a internet esteja melhor para discutir sobre o tema que a gente gosta, erotismo. O que o pessoal que está online acha? Parece que houve um up aqui depois que você falou da sua experiência com a Taíde. O pessoal aqui se animou bastante. Na verdade, a minha especialidade é a Yara, viu? E a Bota, mas o pessoal pede sempre para ver o Ataíde, gente, para ver a cobra grande. Eu adoro esse lance de bater papo, gente, porque vocês já viram que eu faço. Eu já tô. Eu rio de tudo. Fala, Franciante. Paulo, eu já estou até imaginando a apresentação tua agora que o pessoal vai fazer aí. Aí vem Paulo Maués, o autor da Cobra Grande, que se encontrou com a Ataíde. Não vai prestar isso. Não vai prestar. A briga é feia. Eu prefiro me apadrinhar com a mulher da Teta Grande. Pelo menos eu vou apanhar tomando também. Bora fazer isso. Paulo, bora marcar aí mais para frente uma live para a gente tratar sobre esse assunto aí. Tentar desmitificar um pouco. Tentar desmistificar um pouco esse preconceito. Essa live assim, depois da mesma. Show de bola. Mas deu umas passagens de gente, vai comentando, desmontando. E aí é o seguinte, sem limite, meu irmão. Não é sem limite da abordagem, pessoal. Não vai ter striptease, nada disso. Sem limite em relação ao conteúdo. Olha aí, o Joés. Quem conheceu a Taíde? Ah, meu irmão. Mano, tu encontraste o Ataíde. O Jojoca acabou de te entregar aqui. Não tem jeito. Jojoca. É aqui que mora o Jojoca acabou de te entregar aqui. Não tem jeito. Agora, olha, voto por uma live. Deixa eu jogar aqui. Rosa Osar, voto por uma live com o mestre Antônio Juraci Sequeira. E Rose, eu já convidei o Juraci. É porque nós não houve ainda um encontro de calendário aí vago para ele poder participar, mas ele já está convidado, viu? A hora que der certo, ele também vai vir aqui no talk conosco. Gente, só para deixar vocês com água na boca para live a gente vai fazer sobre esse tema e já começando a jogar alguma coisa para vocês pensarem. Geralmente nós estamos habituados a pensar o erotismo muito relacionado apenas à atividade sexual. Bataille, por exemplo, vai dizer que o erotismo é muito maior do que a atividade sexual. O erotismo para Bataille vai ser uma transgressão, ou um jogo entre interdito e transgressão. Nessa perspectiva, tudo que é uma transgressão, ele vai considerar erótico. Por exemplo, se você dá um grito do nada, você está transgredindo uma norma social que diz que você tem que ser controlado. Então, você transgride, você joga essa sua energia. Bataille vai chamar isso de erotismo, por exemplo. Não tem nada a ver com atividade sexual nessa discussão que eu estou jogando aqui para vocês. Então, não teria nada a ver exatamente com atividade sexual, mas teria muito mais a ver com essa relação do ser humano entre transgressão e interdito. Quando eu comecei a explicar isso, Paulo, na minha defesa, aí todo mundo broxou, porque achava que eu ia falar de sacanagem, e eu ia dizer que erotismo, só o cara dar um grito no meio da rua é algo erótico para a batalha. Aí broxou geral, entendeu? O pessoal foi, a gente achou que ia ouvir sacanagem aqui, eu ouvi discussão filosófica. Gente, eu quero agradecer, viu, a presença de todos vocês que estiveram aqui conosco.
Hoje a internet não contribuiu tanto, mas eu acho que deu para vocês escutarem o áudio que foi discutido, com algum travamento, alguma cena que a gente deve ter ficado meio esquisito na tela. Agradeço por todos os comentários, tá? Pela participação de vocês, por essa interação. Convido vocês a estar no nosso próximo talk, que vai ser não semana que vem. Semana que vem, eu provavelmente vou estar fazendo uma mediação do projeto do Alfredo Garcia, lá no Estante Virtual. Ele está com um projeto lá eu acho que é as 7 faces do Alfredo, fazendo uma rememoração dos anos dele de história, e ele me convidou para ser o mediador semana que vem. Se tudo der certo, eu vou estar lá no Estante Virtual, então a gente não vai ter o nosso talk semana que vem por essa razão. Mas na primeira semana de julho, nós estaremos aqui online com o Nessivaldo Moreira, lá de Santarém, meu confrade da Academia Santarena de Letras, vai trazer aqui o novo livro dele e uma discussão sobre a carreira dele. Então, primeira semana de agosto, eu conto com a presença de vocês aqui na nossa transmissão. Paulo, eu te agradeço muito pela tua participação, por tudo que você trouxe aqui. Cara, eu não consigo não pensar na Taíde, velho, olhando pra ti. Não dá, olha. Eu quero distância de Bragança por um bom tempo aí, depois dessa experiência compartilhada. Então, gente, eu agradeço, Paulo. Agora, muita gente vai querer conhecer Bragança. Não, eu tô fora de Bragança por um bom tempo. Eu vou parar de São Miguel do Então, eu agradeço. Melhor, São Miguel é melhor. Então, eu agradeço, viu, a tua contribuição. Irmão, que agradeço. Me deixar aberto com a barriga. Agradeço a tua contribuição. Gente, agradeço a tua contribuição aqui com o programa. Você não precisa sofrer, né? A gente pode também achar graça. Mas é isso, Francioli. Te agradecer pelo convite. É uma graça. Agradecer ao povo todo pelos comentários, por assistirem aí. A gente se vê aí, né? Sucesso. Tá, parece... Não dá para terminar. Não dá para terminar, gente. Eu tô tentando terminar essa live, mas não dá. Não tem condição. Olha, vejam como o Ataíde causa efeito. Pensa na loura do banheiro, mano. Eu preferia a loura do banheiro, aqui você está falando sobre a loura do banheiro. Então, Paulo, tudo de bom Valeu, meu irmão. Tudo de bom na tua carreira, viu? Tanto acadêmica quanto ficcional. E a gente segue aí na nossa amizade, na nossa trajetória literária. Gente, boa noite. Eu vou desconectar vocês aqui para a gente continuar rindo nos bastidores sem vocês. Um abraço. Um abraço para todo mundo aí.